Quando alguém que a gente ama tira a própria vida, é um choque. E a cada dia, mais de 30 brasileiros cometem suicídio. Se você pensa em suicídio, ou se você teve alguém próximo que cometeu suicídio, dê uma olhada neste programa. Você vai ver que tem muita gente trabalhando para te ajudar. É muito chocante você receber a notícia de que sua filha antecipou a partida, por decisão própria. Onde acontece um suicídio, não tem ninguém ali que não seja impactado. A pessoa não quer se matar. Na realidade, o que ela quer matar é o sofrimento pelo qual ela está passando e ela não consegue conviver com ele. O assunto suicídio chama muito a atenção. Talvez por ser tratado como um tabu, com seus silêncios, vergonhas, culpas. Talvez porque o número de casos vem aumentando. Mas, segundo especialistas, o tema deve sim ser debatido, enfrentado de forma responsável por toda a sociedade. Eles deram algumas orientações durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora, no Em Discussão. Vim para dar um pouco do meu depoimento, a perda da minha filha, e do trabalho que a gente passou a fazer, reunindo pais enlutados a partir disso. A minha filha decidiu antecipar a sua partida, né? E aí eu entrei em desespero. Não tem como não ser, é muito chocante você receber a notícia de que sua filha antecipou a partida, por decisão própria. O que é que a gente pode dizer que aprendeu com os nossos filhos a partir dessa tragédia que é o suicídio na vida de qualquer família? A gente já aprendeu a falar sobre o suicídio. Eu lembro que na minha experiência pessoal, a minha filha, ela já tinha tentado 4 vezes. E mesmo assim, parece assim uma patologia da minha parte, mas eu não queria falar sobre suicídio. A gente não falava sobre suicídio lá em casa. Era assunto proibido. É como se falar sobre o suicídio fosse lembrar a Gabriela de que ela estava pensando naquilo. Enfim, a gente não falava. E ela sabia disso e que quando algum amigo dela ia comentar alguma coisa, ela dizia, mamãe não gosta desse assunto. Então, cortava o assunto. E a gente aprende depois na vivência, né? Hoje eu sei que é um equívoco, que a gente tem que partir para cima e falar sobre, e que se a família tem algum caso de alguém com ideação, a gente tem que buscar ajuda e tem que falar sobre isso claramente com a pessoa. Hoje eu sofro quando, a última vez que minha filha falou sobre isso, talvez me dando um sinal, né, dos vários, a gente estava junto no carro, ela estava dirigindo, e ela perguntou, mamãe, a senhora acha que uma pessoa que comete suicídio é fraca? E eu, na esperança de que ela fugisse daquilo que eu sabia que ela pensava, disse que sim, que era uma pessoa fraca, né? E ela estava me preparando para o episódio que não demorou muito após essa conversa, né? Pelo que eu sei hoje, pelo que eu amadureci hoje, quase 15 meses depois, eu às vezes me culpo por não ter parado aquele carro, pedido para ela parar, e não ter implorado para ela não fazer aquilo, pedido para ela ficar comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a gente não pode fazer tudo e que tem uma doença que, se não é tratada, como era o caso dela, que tinha depressão e que não tratava essa depressão, e também uma pessoa que teve vários episódios traumáticos na vida dela, teve muitas explicações para o suicídio da minha filha. Mas, mesmo assim, eu me senti culpada quando não tomei determinadas atitudes, né? Isso é uma coisa também, isso é algo que o enlutado sofre. Passa pelo sentimento de culpa, né? Passa pelo sentimento de culpa a ser trabalhado diariamente, porque, na verdade, você não tem culpa. Mas existe o sentimento que a gente tem que trabalhar. A gente fez uma reportagem falando sobre automutilação entre jovens, a questão da relação da automutilação com o suicídio e também um pouco sobre a depressão que muitas vezes é passada despercebida entre os jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. E aí eu trouxe um pedacinho desse programa, ele está disponível no YouTube para quem tiver interesse, chama Cicatrizes da Tristeza. A gente ficou muito surpreso, não só com a quantidade de incidência de jovens que se automutilam, mas com os pensamentos suicidas.
com essa coisa de que ninguém me entende, esse mundo não me cabe mais, eu não posso viver mais aqui. E nos chamou muito a atenção durante as entrevistas que eram jovens das mais variadas idades. Então, jovens que começaram a pensar em suicídio, em que a vida não valia a pena com 9, 10 anos. Estamos falando em criança. E é um assunto que até dentro da mídia é muito tabu. A questão do suicídio, a questão muitas vezes da depressão e até da automutilação. Para a gente foi uma surpresa o desconhecimento, até nosso, até por parte da gente mesmo, do assunto. E também das falhas dentro das escolas, dentro das casas, dos pais olharem um pouco mais para esses filhos em sofrimento e entender que não é uma frescura, não é um caráter para chamar atenção. Essas pessoas estão sofrendo. Conversando com esses adolescentes, muitos deles diziam da dificuldade de falar, do diálogo em casa. É uma coisa que a gente sempre diz, né? Tecnologia, todos nós, o computador e tal. Eu ouvi vários jovens dizendo, mas quando eu chego em casa, minha mãe vai para um celular, meu pai liga a televisão e meu irmão vai para o computador e ninguém conversa. E o que a gente pode fazer com cada um? Uma delas é estar presente. É isso que a Ana falou, estar do lado, falar, olha, como é que você está? Como é que você está mesmo, assim? Porque hoje em dia, às vezes, alguém pergunta pra gente, como é que você está? Estou ótimo. Porque se a pessoa falar assim, estou mal, estou péssimo, o que você vai fazer? Você vai embora, né? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de lidar com a tristeza, a gente vive muito essa realidade da alegria nas redes sociais, a gente precisa estar sempre alegre, precisa estar sempre bem, feliz, bem disposto. E, na realidade, a nossa vida não é assim. Todos nós temos momentos mais e menos felizes. Eu também gostaria de falar sobre a questão do mito de que as pessoas não dão pistas, né? A questão da prevenção do suicídio. É porque a gente... É difícil lidar com essa questão e a senhora Francimélia deu um depoimento muito tocante nesse sentido, mas as pessoas dão pistas. Quem teve uma tentativa tem um risco maior de tentar novamente. Me parece que os estudiosos colocam que cerca de 10% não dá sinal. Eu já ouvi um psiquiatra colocando isso numa entrevista. E eu quero reforçar isso com uma situação do nosso grupo, onde os pais que participam, o filho deles de adolescente ainda, 17 anos, não deu sinal algum, não algum sinal que eles tenham visto. Às vezes até eu fico assim, gente, eu fui, de certa forma, poupada, porque um pai que não tem notícia nenhuma, indício nenhum, e abre a porta e encontra o filho morto, é diferente de uma mãe que já estava sofrendo, mas que já tinha tido as tentativas, então ela já vinha sendo preparada para algo que poderia acontecer, mesmo que ela não quisesse enxergar, que foi o meu caso. Né? Então é apenas assim, porque quando a gente diz assim, ele sempre dá sinal, aí o pai se sente mais culpado ainda. Mas então eu não vi o sinal que o meu filho deu. O suicídio é uma tragédia para a família. Todo mundo sente. É também um problema de saúde pública, a segunda maior causa de morte entre jovens no Brasil. E o número de casos vem aumentando a cada ano. De acordo com os especialistas, a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. São mais de 800 mil por ano. Depois dos acidentes de trânsito, o suicídio é a segunda causa de morte nos jovens de 15 a 19 anos. Aqui no Brasil, todos os dias, 32 pessoas tiram a própria vida. Mais de 11 mil mortes por ano. De 1980 a 2014, houve um aumento de 27,2%. E a cada ano, há um aumento médio constante de cerca de 2%. Um índice que o país não tem conseguido reduzir. Mas afinal, quais as causas para tanto suicídio? Falar das causas é muito complicado porque não tem causas exatamente. A gente não consegue identificar o que causa. Né? A gente consegue identificar muitas vezes um fator estressor, que eu costumo chamar que é a gota d'água. A pessoa já tinha uma série de condições, de fatores de risco, de características pessoais que já deixaram mais vulneráveis e que por um fator estressor, um desencadeante imediato, uma série de circunstâncias, ela desencadeia um comportamento suicida.
Entre elas eu destaco a impulsividade, é aquela pessoa que já tem menos freio, ela dá vontade de fazer uma coisa, vai lá e faz. Isso é uma característica da própria adolescência, mas muitos adultos também têm essa característica, né? A gente tem os fatores de risco, os transtornos mentais, os eventos estressores. Eventos estressores é um termo meio geral, mas é porque o evento estressor ele pode ser uma perda, uma separação, uma dificuldade financeira, é o que a pessoa entende como uma perda, né? Isso tem que ver o que aquilo significa para ela. A falta de suporte social ou os vínculos. Às vezes a pessoa tem 1000 amigos no Facebook, mas os vínculos são muito frágeis. Não são pessoas próximas com quem você tem um vínculo, com quem você realmente pode contar. E a questão da tentativa prévia é um fator de risco para uma nova tentativa ou para o suicídio consumado. Então, quando a pessoa faz uma tentativa, é o momento de intervir, de engajar essa pessoa num tratamento. Ali é uma grande oportunidade que a gente tem de ajudar essa pessoa. Temos que admitir que um aumento de 27,2% dos casos de suicídio entre 1980 e 2014 nos obriga a considerar também os fatores socioeconômicos e culturais vivenciados pelos sujeitos contemporâneos. Vivemos num sistema capitalista global que impõe a cada dia uma crescente demanda de produção e consumo. Porém, nem todos podemos responder da mesma forma às demandas no trabalho e sustentar uma competição sem tréguas. Já a ideologia do consumo nos manipula a corresponder aos padrões preconizados pela sociedade como ideais, e aí surge a angústia em corresponder a uma imagem perfeita, uma imagem corporal perfeita. A falta de referências nos deixa à deriva, pois tudo é passageiro e substituível, e nós também somos. Apesar da taxa de mortalidade por suicídio no mundo, né, ser quase o dobro da nossa média nacional do Brasil, globalmente a taxa vem caindo, enquanto nós, apesar dos esforços, nós não estamos conseguindo reverter essa tendência de aumento constante. Eu gosto dessa imagem do iceberg, né? Para ilustrar que o suicídio em si é apenas o que fica mais visível, mas que por trás dele há um volume muito grande de pessoas em sofrimento e em situação de risco de suicídio. Então, para cada 3 tentativas de suicídio, apenas uma chega aos serviços de saúde. E eu tenho 23 pessoas em sofrimento e com ideação no mesmo período, né? A gente tem que considerar a questão das tentativas de suicídio como uma causa de incapacidade funcional permanente. Então, muitas vezes a pessoa faz uma tentativa e fica com lesão, com sequelas ou com incapacidade para o trabalho. Isso também tem uma consequência. Enquanto eu tenho 21% dos óbitos por suicídio são em mulheres, 79% são em homens, né? A taxa de mortalidade por suicídio homem, então, é quase 4 vezes maior. A mortalidade, quando eu pego o número de óbitos por suicídio e divido pela idade, então eu calculo o indicador por faixa etária, eu observo, né, que a população com 70 anos ou mais apresenta maior taxa de mortalidade por suicídio. Um outro dado importante, quando a gente analisa as taxas por grupo racial, cor, raça, nós observamos que os óbitos por suicídio na população indígena são mais de 3 vezes maior do que na população não indígena. E uma especificidade dos óbitos na população indígena, né, é que quase 45% são em população muito jovem, 10 a 19 anos. Um dado que a OMS traz, que eu acho que é fundamental para a nossa compreensão, é que em cada 10 mortes, 9 podem ser evitadas. 9 mortes. E por que essas mortes
mortes podem ser evitadas? Porque as pessoas não receberam o tratamento adequado, as pessoas não tiveram ali o atendimento para as necessidades que elas estavam passando naquele momento. Então, elas precisavam de um apoio, elas precisavam de uma ajuda, na maior parte das vezes, e elas não tinham esse apoio, elas não conseguiram superar aquele momento difícil. Porque a pessoa não quer se matar. Na realidade, o que ela quer matar é o sofrimento pelo qual ela está passando e ela não consegue conviver com ele. Ela quer matar a angústia, a dor que ela sente. A pessoa que pensa em suicídio precisa de acolhimento. No Brasil, há mais de 50 anos, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece esse apoio. Em 2017, eles realizaram mais de 2 milhões de atendimentos, o dobro do ano anterior. E estimam que em 2018 cheguem a 3 milhões de chamados. A ideia do CVV é deixar a pessoa falar livremente, ouvir sem julgamento. É o que eles chamam de escuta amorosa. Essa escuta que a gente chama de escuta amorosa não é uma criação do CVV, não é uma criação da nossa entidade, ela é baseada na psicologia humanista, né, principalmente nos princípios de Carl Rogers, que fala da escuta não diretiva. Então, quando as pessoas se sentem profundamente ouvidas, a teoria dele ela vai nesse sentido. Quando elas se sentem profundamente ouvidas, elas conseguem reordenar ali o que elas estão sentindo, perceber o que de fato está angustiando, está causando aquela extrema dor psíquica naquele momento. O nosso trabalho ele é baseado na escuta ativa, no não julgamento, né? Isso, às vezes, quando a pessoa entra para ser voluntária, ela estranha muito. Como que não julga, né? A nossa sociedade, a gente vive isso o tempo todo. A gente se julga e julga o outro também. Então, a ideia é essa, não julgar de forma alguma. A pessoa pode falar sobre o que ela quiser, da forma que ela quiser, pelo tempo que ela quiser, porque o sofrimento é dela. Só ela sabe o quanto e como ela pode falar. É baseada no anonimato, então a pessoa não precisa falar o nome, não precisa falar de onde ela fala apenas o que ela quiser. Se ela quiser, ela se identifica, se ela não quiser também tá ótimo. A gente funciona 24 horas por dia, nos 365 dias do ano, sábado, domingo, feriado, estamos sempre lá. Então, é como se fosse um pronto-socorro emocional. A gente não substitui o trabalho profissional, nem do terapeuta, nem do psiquiatra, de ninguém. A gente é um pronto-socorro emocional. No momento que a pessoa está precisando conversar, ela vai encontrar um voluntário lá do CVV disponível. Quem quiser falar com o CVV, basta ligar para o número 188 ou acessar o site, o cvv.org.br. Lá tem todas as formas, tem o chat, tem o e-mail e a gente tem atendimentos pessoais também. A pessoa vai em cada um dos postos e lá ela vai ser atendida pessoalmente. Pessoas que tentaram suicídio ou familiares de suicidas geralmente lidam com um turbilhão de sentimentos. Grupos de apoio são importantes para os sobreviventes. Onde acontece um suicídio, não tem ninguém ali que não seja impactado. Às vezes, assim, num ambiente de trabalho, numa escola, às vezes a pessoa não conhecia, não convivia, mas não tem como ela não ficar impactada pelo fato de um suicídio. Tem um pai do nosso grupo que costuma dizer sobre essa dor que é como se diariamente você tivesse que travar uma luta com um monstro dentro de você, né? Diariamente você tivesse que domar esse monstro. Então, a gente tem feito isso, domado esse monstro, que às vezes quer sair, outras vezes ele está mais calmo. A gente tem essa iniciativa também exclusivamente voltada para os sobreviventes, quer dizer, as pessoas que tentaram o suicídio e sobreviveram, mas também aquelas que perderam algum familiar. Né? Então, são sobreviventes. A gente tem cerca de 20 grupos no Brasil, eles funcionam de uma forma similar ao AA, por exemplo. As pessoas chegam, a gente tem uma roda de conversa, é sigiloso, só fala quem quer, como quer, o que fala fica exatamente ali. Para seguir em frente, foi muito importante, várias coisas são importantes. Foi muito importante tomar a decisão de me juntar a outros pais, outras mães enlutadas, né? E as nossas reuniões são muito importantes para isso. E a gente tem um objetivo de autoajuda, né, onde a gente se ajuda nessas reuniões. A gente costuma dizer que quando a gente sai daquela reunião é como se a gente tivesse feito uma terapia de grupo e de graça, né? A gente não precisa pagar por ela.
a própria pós-venção, né, de quando a gente sabe que outra família tem alguém em sofrimento, ou o filho já partiu, a gente então liga para aquela mãe, para aquele pai, se coloca à disposição para visitar, convida para as reuniões do grupo, e a prevenção, onde a gente se coloca à disposição sempre para fazer depoimentos, para participar de palestras. Especialistas afirmam que é possível prevenir o suicídio. Eles defendem que a responsabilidade é de todos. É da área da saúde, sim, mas é também da educação, da segurança, da sociedade com suas demandas por consumo e perfeição e da mídia. Em relação aos meios de comunicação, é preciso ter cuidado. Estudos indicam que falar sobre o assunto pode resultar no aumento do número de casos. Existem até diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre como a mídia deve abordar notícias sobre suicídio. Mas, às vezes, jornalistas desconhecem essas orientações. Em termos de avaliação de impacto, já foi colocado aqui que um dos efeitos mais importantes sobre as taxas de suicídio é o chamado efeito mídia. Um pesquisador do IPEA, em 2013, publicou um estudo mostrando que entre 1980 e 2009, o efeito mídia foi o terceiro maior motivador de suicídio, atrás apenas do desemprego e da violência, isso para todos os grupos de pessoa. Eles observaram uma maior vulnerabilidade a esse efeito em grupos mais influenciáveis, principalmente população jovem. E eles demonstraram que a cada 1% do índice de mídia, então do volume de informação sobre suicídio realizado de uma forma não responsável, observava-se uma correlação de 5,3% de aumento nos suicídios. A Áustria, antes disso, já tinha realizado um trabalho, promovendo práticas responsáveis de comunicação do suicídio, conseguindo uma redução de 80% no número de suicídios e tentativas no metrô de Viena. É uma das experiências mais exitosas e que evidencia que a gente fala de um mito da comunicação sobre o suicídio. A questão não é divulgar, comunicar ou não comunicar, mas sim como comunicar. A comunicação responsável, ela pode ter o que a gente chama de efeito Papageno, que funcionar como um fator de proteção que promove que as pessoas que estão em sofrimento busquem ajuda. A orientação é fazer sempre de forma responsável, cuidado ao interpretar dados estatísticos, não fazer alarde ou sensacionalismo, não glamorizar o comportamento, não publicar detalhes de métodos, cartas de despedida, não dar explicações simplistas do tipo, perdeu o emprego, pulou da ponte. Não é assim que acontece, nunca é uma coisa simples assim, né? Sempre divulgar onde pedir ajuda. Essas orientações todas estão numa cartilha da OMS. O adolescente hoje, ele se nutre, ele se entretém de conteúdos próprios deles, né? São adolescentes que fazem conteúdos para adolescentes. A gente tem que garantir que essas pessoas que são influenciadores, não é à toa que o nome, chama digital influencer, os influenciadores tenham informações de fato importantes, precisas e de bom conteúdo para que eles consigam, entre eles, passar boas informações e ter bons conteúdos e com isso a gente conseguir manter uma prevenção. Em relação ao setor de educação, a gente precisa capacitar os professores e demais profissionais das escolas para identificar alunos em risco. A maioria dos adolescentes que se automutilam não estão com psiquiatra, eles estão nas escolas, né? Então, os professores estão identificando, eles sabem quem são os alunos e precisam de ter uma capacitação para poder acolher melhor isso e direcionar para um acompanhamento. A segurança pública, ela está envolvida na questão da investigação e demais medidas em caso de crime, porque tentativa de suicídio não é crime, incitar o suicídio é. E isso é uma questão que precisa ser identificada e ser notificada.
E a questão do próprio cuidado com os profissionais dessas profissões relacionadas à segurança. Policiais, militares, bombeiros, são uma população de risco, são pessoas que têm acesso a armas, a métodos perigosos e estão adoecidos também. Todos nós que aqui estamos, todos nós que estamos vendo essa transmissão, todos nós podemos atuar ouvindo quem está do nosso lado, falando, ó, tô aqui. Estou aqui, o que você está precisando? Como é que você está? Falando isso de uma forma genuína. Conversar, evitar, interromper, colocar a pessoa em inferioridade, desqualificar o sofrimento. Ah, isso é bobagem. Fica pensando assim, não, você tem tanta coisa na sua vida, para quê? Mostrar-se chocado, que é isso? Você quer se matar? Mas por que você quer se matar? A pessoa não vai falar mais nada. Eu acho que essa questão de prevenção, identificação e tratamento passam também pela nossa mudança de atitudes a respeito dos transtornos mentais. Então, hoje a pessoa falar que é hipertensa, não tem problema nenhum. Falar que toma remédio para diabetes, não tem problema nenhum. Falar que tem depressão, que faz tratamento psiquiátrico, é um estigma muito pesado ainda. E isso impede com que as pessoas busquem ajuda, com que falem sobre isso e encontrem apoio. Eu acho que nós cumprimos o nosso objetivo de debater o assunto. Eu sei que não esperava que saísse daqui também as soluções, porque eu sei que as soluções são difíceis, mas eu acho que deu alguma luz, né, do que a gente debateu. Eu acho que o telespectador que está assistindo, ele vai ser repetido esse programa, que é importante, esse alerta para a sociedade, né, para as pessoas, né, ouvirem os especialistas, mas ouvirem também o depoimento de quem passou pelo drama. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever qualquer um dos nossos programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo tema Em Discussão no Congresso Nacional.